Olá, na aula de hoje vamos apresentar um fator importante das línguas humanas, a variação. Vamos ver como ela pode ser definida e quais são seus principais espaços de atuação. Refletiremos também sobre um importante aspecto relacionado à reflexão sobre variação linguística, o preconceito linguístico. Por fim, vamos dialogar sobre as implicações da variação para a prática docente nos anos iniciais do ensino fundamental. Antes de começar nossa aula, observe trechos a seguir. O primeiro foi extraído da letra de uma canção de Chico Buarque, o segundo de uma canção de Adoniran Barbosa. O primeiro diz o seguinte: quando olhaste bem nos meus olhos e teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. O segundo: nós fomos, não encontremos ninguém, nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez nós não vai mais, nós não semos tatu. Perceba como as letras são bem diferentes no conteúdo e principalmente nas formas linguísticas adotadas em cada uma. Na canção de Chico Buarque, o uso do português está bem mais próximo ao que é prescrito ao longo da nossa vida escolar. Vemos construções como olhaste, que atende à forma padrão para a segunda pessoa do singular do verbo olhar no pretérito perfeito. E quanto à canção de Adoniran Barbosa, há traços de outro português, a começar pela pronúncia não padrão de nós fomos, nós não semos, nós voltemos, ou ocorrências como reiva, que significa raiva, por exemplo. A língua natural pode veicular determinadas informações por mais de uma forma e é compreensível em ambas situações. Viu só? Temos à nossa disposição diversas maneiras para nos expressarmos linguisticamente, que variam de acordo com a região onde vivemos, com o grau de formalidade da situação em que nos comunicamos, entre outros fatores. O conceito de variação linguística nos mostra que podem existir duas ou mais em uma mesma língua para expressar um mesmo significado em um mesmo contexto. Podemos ir à feira comprar aipim, enquanto outros clientes podem comprar mandioca. Outro exemplo, nós, a primeira pessoa do plural, pode ser substituída por a gente, sem qualquer alteração de sentido. Podemos pronunciar a palavra porta com o famoso ere caipira ou de forma mais vibrante. Na frase eu a encontrei no parque ou eu encontrei ela no parque, se refere ao mesmo acontecimento, novamente sem alteração de sentido. A variação linguística parece bastante fácil de reconhecer, apesar de uma série de mitos em nossa sociedade que se originam apenas da falta de reconhecimento da natureza variável das línguas. Agora você vai conhecer os domínios da variação. A variação linguística regional ou diatópica é aquela que se verifica a partir da análise de como uma língua é falada em diferentes regiões de um país, estado, etc. Em geral, este tipo de variação é mais perceptível socialmente. É ela, afinal, que configura mais fortemente os diferentes sotaques de uma língua. No nível lexical relacionado ao vocabulário de uma língua, as ocorrências de variação são ainda mais perceptíveis. Veja alguns exemplos: pão de trigo, pão francês, cacetinho, brigadeiro, negrinho, pandorga, pipa, papagaio. O nível fonético-fonológico está relacionado aos sons de uma língua, como a realização variável da consoante R. O carioca pronuncia a palavra porta com uma fricção na parte posterior do trato vocal, já o paulista do interior pela retroflexão da língua. No nível da morfologia, encontramos variação, por exemplo, na realização dos pronomes pessoais. Em certas regiões se usa preferencialmente você, em outras, tu. No nível sintático, há variação na ordem dos elementos de uma língua e em fenômenos correlatos, como colocação da partícula negativa não em relação ao verbo. No Nordeste é comum falei não, tenho não, enquanto no Sul este elemento se coloca antes do verbo, não falei, não tenho. No nível discursivo, finalmente encontramos a variação no uso de expressões como bah, ora meu, entre outras.
A variação social ou diastrática diz respeito aos casos de variação que se associam não a particularidades regionais, mas aos diferentes grupos sociais que se diferenciam uns dos outros pelo seu grau de escolaridade, pelo nível socioeconômico, pela faixa etária, entre outros. A variação estilística ou diafásica se refere aos diferentes graus de formalidade com que nos comunicamos em nosso dia a dia. Tendemos a utilizar certas formas da língua enquanto estamos em situações formais, nas quais exigem um grau maior de automonitoramento da fala, ao passo que usamos outras formas quando estamos em situações menos formais, nas quais não costumamos vigiar tanto o modo como falamos. Após tudo isso, vemos que a variação é um fenômeno muito frequente no uso linguístico e não percebemos. Estamos o tempo todo fazendo uso desse recurso. Na próxima sessão, abordaremos um aspecto relacionado à presença da variação nas línguas, o preconceito linguístico. O preconceito é a avaliação que fazemos sobre determinado objeto sem contarmos com o conhecimento necessário, o que nos leva, muitas vezes, a avaliações apressadas e inadequadas. Em nossa sociedade, há diversos tipos de preconceito: social, racial, sexual, religioso, entre outros. E atualmente tem sido combatido por meio de medidas políticas ou por ações da mídia. No entanto, existe um tipo de preconceito que raramente é alvo de comentário: o preconceito linguístico, aquele que nos leva a julgar e não raras vezes destratar uma pessoa ou um grupo social inteiro em função da maneira como falam uma língua. É esse preconceito por trás de afirmações que fazemos corriqueiramente em nosso dia a dia, como quando ele fala para mim fazer ou como essa pessoa vai governar um país se ela mal sabe falar. Para finalizar, o preconceito linguístico nos leva diretamente a pensar sobre as noções de certo e errado em uma língua. É importante apontar que não há no interior de um sistema linguístico nada que aponte para modos mais ou menos corretos de uso da língua. A dicotomia certo versus errado é cultural e direcionada a grupos sociais marginalizados, cuja fala assim torna-se estigmatizada. Vejam que o preconceito é antes social que linguístico. Diante de tudo isso que vemos aqui, que a variação é um fenômeno inerente a todas as línguas humanas, que podemos ter diferentes maneiras para falarmos as mesmas coisas, será ainda que faz sentido falar que uma construção é realmente certa ou errada? Pense nisso e siga com seus estudos. Você já sabe, no Caderno Pedagógico tem muito mais para você, inclusive atividades. Então, bom trabalho!